MS Dia Preview, informação até você. Vamos falar de uma história romântica, uma história que deu certo, a história da Esparta Produções, que é a história do Bruno Damos, um amigo meu, fantástico, comprometido e que, a partir do que aprendeu lá na Faculdade de Turismo, infelizmente extinta Faculdade de Turismo da UCDB, trouxe muita inovação para a cena cultural em Campo Grande. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Que bom ter você aqui, cara. Prazer, né? Você é um empreendedor de sucesso, cara. De sucesso? Talvez, sim. Não, e outra, mais que de sucesso, consagrado, né? Muito bom você se propor alguma coisa, se desenvolver naquilo, né? E não só atingir, vamos supor, o reconhecimento dos outros, né? Mas saber que fez o bem feito, fez o que tinha que ser feito, né? E que está pronto para fazer coisas maiores, né? Seja bem-vindo. Pelas minhas contas, ano que vem, 15 anos da Esparta Produções. É muita coisa. Estamos debutando, né? É verdade, verdade. Cara, eu olho para trás e vejo o tanto que a gente já percorreu, muita coisa. Eu me orgulho muito. É uma carreira que eu construí, estou construindo. Sim. E foi bem legal no começo dela, olhar para trás. Como diriam os antigos, é um nome que construiu, né? E na cultura, a gente sabe, no Brasil, aqui no interior do Brasil, tudo é muito difícil, né? Tudo muito surrado. Você apostou na cultura e apostou nisso a partir do ideal dos projetos. Porque não existe sustentabilidade na cultura se não tiver essa questão dos projetos, né? Esse foi o grande diferencial também, né? Então, a gente estava trocando uma ideia antes de começar, e eu falei que acho que um dos grandes diferenciais que eu tenho é a minha base acadêmica. Eu sou muito grato a ter feito turismo dentro da faculdade de turismo, né, que é um curso multidisciplinar. Tinha ali várias áreas que a gente poderia seguir: hospedagem, alimentação, transporte, alimentos e bebidas. E uma delas era eventos. Então eu me identifiquei muito com a matéria, a professora sempre via que eu me destacava mais, que eu era mais proativo, participava bastante das aulas. E a partir dali, na própria faculdade, porque eu não tinha grana para pagar a faculdade, né? Meu pai me ajudou a pagar o primeiro ano. E ainda assim estava muito difícil naquela época. Então, graças assim, acho que entrou no segundo ano, já entrou a grade de eventos. E eu consegui pagar meu curso inteiro fazendo evento na faculdade. Então eu comecei a trabalhar com isso. Você não sabia, né? Não. Mas eu comecei... A gente imagina, assim, o pós-faculdade, você tendo esse insight e fazendo isso. Mas não imaginava que isso tivesse feito uma diferença para a tua formação. Eu, por exemplo, foi um dos casos que tive que parar a faculdade. Né? Eu paro a faculdade de jornalismo, apesar de estar gostando, identificado. Grana. Teve um colapso financeiro na família, briga, pensão, paga, não paga, isso, aquilo, tal. A gente novo, você não tem mercado, você não tem grana, você não tem... Aí você para, faz aquele balanço para depois voltar, né? E você conseguiu não parar, graças a Deus, por isso que hoje em dia a Esparta está completando 15 anos. Né? Foi. Então eu gosto muito disso, de olhar para trás e perceber o quanto aquilo foi importante para mim. Então, assim, graças a essa fase acadêmica... Ou seja, conhecimento faz diferença. Sim, faz. Mas, assim, eu aprendi métodos, né? E a partir dali eu entendi que eu mirei numa carreira que eu sabia que seria uma carreira que eu só ia colher os frutos a longo prazo, que eu ia depender muito de esforço, de demanda, de networking e construção de trajetória mesmo. E foi o que eu estou fazendo, né? Há 14 anos. Nesse momento que a gente está gravando essa entrevista, para quem tem, 14 anos de Esparta. Mas muito mais. Antes de trabalhar com a Esparta, eu já fazia outros tipos de eventos. Esparta é quando a coisa sistematiza, né, de vez. Quando eu meti um CNPJ. CNPJ, né? Aí casou, não tem como largar mais. Bom, nesse momento que a gente está gravando essa entrevista, para quem tem Netflix, pode assistir aquele documentário do Sylvester Stallone, Sly. Conta a trajetória dele, fala de toda a jornada dele, a dificuldade dele se validar como ator, o destaque dele como roteirista, que é uma vertente que ele busca, como diretor também. É um registro muito bonito, até curto, 1h20, mas que vale a pena. Eu sou fascinado por biografia, né? E mais uma vez, vendo uma biografia de alguém, eu pude constatar uma coisa que é muito interessante. As pessoas almejam muito sucesso, serem conhecidas, serem reconhecidas e tudo mais, mas o sucesso
e o êxito, ele é sempre nichado. Tem essa. Quando isso acontece, você vai caber numa caixinha, você é um arquétipo. E isso incomoda muitas vezes a pessoa que está em evidência. Fala, não, eu sou muito mais que isso. Poxa, para eu chegar aqui eu fui muita coisa. Eu não sou só isso que você está vendo, só esse ângulo, né? Você também passou por isso, né? Você virou o cara da comédia. O produtor de comédia, ele é o produtor de comédia. Como se fosse proibido você ser outra coisa. E a Sparta, inclusive, ela tem expertise e condição para atender todo tipo de evento e vários tipos de evento, inclusive de comédia, que é onde você tem, de certa forma, o domínio total da coisa, pela experiência, por vários anos em dar isso. Eu acho legal falar disso, porque é muito do surgimento, de quando começou, como começou e por que começou, né? Antes da Sparta, eu tive uma tentativa de 7 a 8 meses de uma empresa com um amigo meu, Guilherme Martins, o Gui, do Mir, que a gente era super amigo de infância, e eu achava o máximo que ele conhecia todas as pessoas, ele abraçava, conversava, ele era um cara super querido, e eu identifiquei ali nele uma habilidade que é necessária no meio de eventos, de ter alguém comunicativo, alguém que abre portas, né? E a gente teve uma empresa chamada Simworks. A gente brincava que a gente fazia desde funeral, a festa de 15 anos, a casamentos, a qualquer coisa. E a gente não sobreviveu por falta de nicho. Acho que talvez por isso. Que a gente queria abraçar o mundo. Você queria todos os nichos, né? Queria todos os nichos. E não deu certo. Aí, naquela época, estava começando a estourar a cena stand-up, o CQC. Foi em 2009, começo de 2009. Aí o CQC estava em evidência, um tipo de jornalismo diferente, com humor, e a cena stand-up começando. Então, e o próprio humor, ele saía daquela prisão da comunicação de massa, que permaneceu no Brasil por muitos anos, Trapalhões, o Cacete e Planeta e tudo mais, para uma coisa mais autoral e mais pessoal, né? Sim. Aí você começa a ver rostos e figuras e jeitos muito específicos de lidar com a forma de fazer alguém rir, né? E é muito louco, porque o stand-up mesmo é uma cena antiga, da década de 60 e 70, Sim. que ela veio progredindo, evoluindo, até se tornar uma potência econômica como é hoje. Hoje o stand-up é uma potência econômica. Tá? A gente vê os artistas hoje, um dos mais renomados do Brasil, hoje o Whindersson Nunes, ele começou no stand-up. Então, e hoje o cara nem precisa mais fazer stand-up, tá lutando boxe. Sim, sim. E ele enfim, mas eu acredito que é tudo uma questão de realmente para você conseguir visibilidade e você vai precisar nichar em algo, se especializar naquilo e ficar. Que é a forma de atingir uma excelência, né? Sim, eu atingi, a comédia me deu essa oportunidade de provar o meu esforço, de provar a minha qualidade diante do mercado, e eu consegui. Eu digo hoje que eu já fiz mais de 400, eu tenho uma contagem. Isso que eu ia perguntar. O jornalismo ele é um troço muito perigoso. Você dá uma entrevista para alguém, ou você fala com alguém. Eu sempre falo para quem está começando, o que é jornalismo, como que é? Fala, olha, entenda que é sempre uma coisa complicada, né? E tem esse tipo de pergunta, né? Que é um pouco desleal até. Você faz ideia de mais ou menos quantos eventos nesses 15 anos? Eu fiz um levantamento... só de Sparta foram 350 a 400. Mas antes da Sparta eu já tinha um legado. Lembrando que às vezes para um evento é 2, 3 meses trabalhando nele. Né? Mais. Eu costumo dizer que evento é a receita de bolo. Eu gosto de trabalhar com pelo menos 90 dias. Olha só. Tem a pré-produção, a produção e a pós-produção. Mesmo quando o evento termina, ele não termina. Você tem que continuar trabalhando nele. Né? Então, quando eu comecei em 2009, a cena da comédia, ela não tinha quase ninguém trabalhando nela. Então, eu costumo dizer que eu carpi o lote inteiro aqui, Dourados, eu abri muito mercado aqui para a cena. Então, hoje a gente tem muitos eventos rolando na cidade, graças a um trabalho que foi feito lá atrás, não só meu. Tinha outros produtores que também desistiram no meio do caminho. O pessoal da cervejaria Canalhas, hoje eles tinham a Palheta Produções, que eles fizeram o Danilo Gentili na época. Então, assim, a construção da cena, ela não é minha, não é culpa do Bruno, eu não sou o responsável, não. Eu sei dividir com quem trabalhou, com quem colocou os tijolos também ali. Agora, uma das coisas que eu sempre admirei em você, e tive a oportunidade, o privilégio de te ver começando e te ver na faculdade, né, e ter essa amizade selada até por um outro amigo, que é o Thiago. Thiago Asguariroba. Thiago Asguariroba.
é a tua inteligência social, né? São vários tipos de inteligências, as pessoas falam como se fosse só uma inteligência, mas são vários tipos de inteligência, e a inteligência social, ela é muito importante. Tanto é que hoje, até nas empresas, falam que é a razão de se demitir alguém, né? Você contrata pela expertise e demite pelo comportamento. E quando alguém tem essa inteligência social muito avançada, atinge o resultado que você atingiu. Uma das coisas que compõe uma inteligência social nesse nível é você não ser melindroso. E você não é. Para construir tudo isso, a gente sabe que alguns tijolos são quebrados. Sim. Isso é normal. E uma das grandes críticas à cena do stand-up, do riso em Mato Grosso do Sul, é a questão do artista local. Ah, mas aí é só o artista de fora, e como fazer para o artista local? E aí você começou a também dar a chance para construir isso. Lembrando que você não é o governo, você não é a entidade absoluta do mercado, você é um empreendedor. O que você pode fazer é o melhor da sua participação. Como que foi lidar com isso também? Porque as pessoas querem tudo para ontem, e para ontem não é fácil. Então, eu acho que isso é uma questão que, assim, como eu já trabalhei do outro lado do artista, e eu sei como é que funciona. Eu trabalhei antes de trabalhar com a Esparta, eu fui produtor de bandas. Eu comecei na CDB, mas eu produzi o Banda do Velho Jack, e por muitos anos, 7, 8 anos, eu fiz várias produções, por aí, 6 a 7, acho que foi isso aí. Depois eu trabalhei com os Bêbados Habilidosos também, com outras bandas daqui, então eu tava do outro lado. Então, assim, eu sei reconhecer quando o artista que está subindo no palco, ele leva um público, aquela galera que foi lá para assistir o artista, foi lá para ver por conta do talento dele. Eu acredito que na comédia não é diferente. Eu acho que é uma construção. Você não vai começar a fazer qualquer coisa, você vai subir no palco e vai levar multidões. Você precisa convencer as pessoas que você é bom. E o boca a boca é o caminho, né, nesse Eu acredito que a cena da comédia local, ela tá num processo de maturação, de maturidade, que tá avançando. A gente hoje já tem comediantes aqui que já estão ganhando casca, estão conseguindo abrir cada vez para mais artistas. E hoje eu olho e percebo que sim, você tem aí comedies, tem o CG Comedy do Fred Oshiro, tem o Tears Comedy, tem todos os outros comedies que estão abrindo o PQP, a galera que tá indo para ver os comediantes locais. Eu acho que é esse o caminho, essa é a receita. Algumas pessoas, elas às vezes reclamavam comigo que, como que a comédia local vai ter visibilidade se você não dá espaço? Às vezes não sou nem eu, às vezes é a produção do artista nacional mesmo que bloqueia, né? Sim. Mas aí a minha resposta era, bicho, eu acho que você vai precisar fazer o caminho inverso. Para você conseguir chegar para abrir o artista nacional, você vai ter que ter um reconhecimento local primeiro. Então tudo começa localmente. Não pode ser forçado, né? Não pode ser forçado. Você empurrar uma arte, ela talvez não vai ser tão bem aceita. Eu já tive experiências horrorosas de comediantes abrindo um comediante nacional e não ficar 3 minutos, ser vaiado, o artista ter que entrar. O Maurício Meirelles entrou. Com um humor muito cruel, né? Nesse sentido. Porque ele não estava sendo engraçado, estava sendo chato até. Então, assim, tem que saber a hora certa de você agir. E eu acredito que a cena local, ela precisa passar pelas etapas de maturação para conseguir chegar no nível que a gente almeja. E nisso, o meio para que isso aconteça é o público, né? É o público. É testar público, é ver público, tudo mais. Você também passou por isso, né? Você construiu o público, né? Para poder atingir esse portfólio de eventos e tudo, e ter essa certeza de trazer gente de fora para cá, houve também esse trabalho de educação até do público. Como que você fez com relação a essa questão? Porque não é uma coisa tão simples, é também muito complexo. Se fosse simples, era fácil eleger alguém numa eleição, era fácil tornar alguém em evidência. Não é, né? A gente sabe que o público às vezes é uma caixinha de surpresas, né? O que está tornando mais fácil para a gente hoje é a internet, né? Porque antigamente, em 2009, quando a gente... você já sabe quem que o público quer, né? A gente conversava com esse público de outra forma, né? E a maneira de educar o público é porque a gente, às vezes se adequa a um padrão que já é nacional, que já funciona em todas as cidades.
Então, assim, o público, geralmente agora, ele já está mais acostumado a não chegar 1 hora de atraso. A gente já sabe, o público já sabe que é 15 minutos de tolerância, tem a questão das carteiras marcadas, tem a questão de não filmar, não fotografar, tem a questão das fotos no final. Tem muita gente ainda que compra o ingresso e se sente no direito de conhecer o artista, de entrar no camarim do artista. E não é assim que as coisas funcionam. Existem regras que hoje a gente já consegue ver que o público já entende melhor essas regras. Tinha gente que falava, que falta de respeito de vocês, pô, paguei aí R$100 no ingresso, não vou poder nem tirar uma foto com o artista. Aí você vai nas redes sociais e massacra, mete a lenha, caramba, insulta, como se a produção local fosse responsável. E a gente tem que explicar que não é bem por aí, educar. Esse processo é bem por aí. Amigo, você não comprou o ingresso para tirar foto, você comprou o ingresso para assistir o que o artista vai falar, entendeu? Mas tem sempre que tratar isso de uma maneira cordial, amigável, até porque o público tá ali para aprender isso, né? E o meu papel eu me sinto um pouco educador também de público por isso. É melhor você tratar assim, porque se às vezes você fala de uma maneira mais ríspida, sim, não ele vai, deixa de ser seu cliente. E outra você tem que ter ele no próximo show, né? E outra, assim, essa questão de um indicar para 10 ou não indicar para 10 é um jogo, é uma matemática que você foi fazendo ao longo do tempo. Bom, no caso do Bruno Damos, ele não se fixou em Campo Grande, né? Que você falou, você ajudou na cena em vários locais aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive cruzou a fronteira unificando tudo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, você reunificou a coisa. E você tem uma visão interessante sobre Cuiabá, né? Meio que você vai bastante lá e conhece, e infelizmente, eu já morei lá inclusive, o campograndense ele não faz muita ideia do que é Cuiabá, e ele não troca esse intercâmbio, né? Ele não tem mais esse intercâmbio com a capital vizinha, o que é ruim para a gente, né? Que seria bom para o nosso desenvolvimento. A gente, comparado ao que é o Mato Grosso, a gente está parelho, está para trás. Lembrando que lá o PIB é maior, né? A condição financeira também, o dinheiro tá correndo mais, né? O meu pai nasceu em Cuiabá, né? Meu pai é cuiabano, então eu tenho sangue cuiabano. Então entendi. Eu tenho direito de falar da palavra aqui, eu posso falar. Meu irmão mora lá e eu vou para lá desde sempre. Eu conheço Cuiabá desde quando eu fui guri para lá, é uma cidade que eu gosto muito. Eu acho que Cuiabá sempre esteve à frente de Campo Grande. Até antes de virar Mato Grosso do Sul, era a capital, recebia mais investimento. Tudo ali foi realmente pensado para ser melhor que Campo Grande. Mas Campo Grande, por ser uma cidade planejada, eu acho que... localização também, né? Pela localização... Ela tem aí, desde 1977, nós temos o dever de cuidar da nossa terra para que ela progrida cada vez mais. Mas sim, a gente está, em algumas questões, nós estamos muito atrás de Cuiabá. A questão cultural, a gente agora está começando a adquirir uma raiz mais com as nossas identidades, entender da onde que nós surgimos, a referência do Paraguai, entender a nossa gastronomia. Agora que acho que o Mato Grosso do Sul está conseguindo criar uma identidade cultural. Se a gente pegar o Mato Grosso, Cuiabá tem 330... Por aí. Uma cidade... Mais que o dobro, né? Mais que o dobro. Então, sim, é natural que a gente esteja atrás deles, a gente não tem que lamentar, mas, assim, é inevitável que a gente faça comparações com Cuiabá e tente sempre ver o que eles estão fazendo, porque nós somos irmãos, somos muito próximos deles, né? E sim, a gente tem muitas coisas para melhorar, mas a gente não está tão atrás assim, não. Bom, porque eu falo isso porque geograficamente eles são menos privilegiados que a gente, né? A gente está a 1.000 e poucos quilômetros de uma praia, sim, né? A gente está mais perto de São Paulo, teoricamente mais perto do Rio de Janeiro, estamos fronteira Paraguai e Bolívia, né? Eles têm só fronteira com a Bolívia, ali o cantinho do Paraguai e tudo mais. Porém, assim, o turismo de negócios, o turismo de eventos, ele poderia ser muito melhor aqui em Campo Grande. Ainda mais com a rota bioceânica vindo passar aqui, tem essa expectativa da coisa dar uma incrementada, um upgrade. É uma área que você também poderia contribuir e estar, assim, acompanhando de perto, né?
Porque não tem muita diferença do que você faz. Envolve planejamento e organização, né? Mas ainda, apesar de a gente ter muitos leitos de hotéis e tudo mais, Campo Grande parece que ainda não está olhando esse futuro, né? Essa possibilidade. Eu acredito que a gente está caminhando para isso. A gente já tem hoje, por exemplo, se a gente olha os centros de belas artes, está construindo, precisa andar aquilo, pelo amor de Deus, está parado. Eu passo muito todos legal. os dias por lá, moro ali perto da Arte de Néder. Eu acho tem o coração partido de olhar aquela obra e ver ela parada. Então eu acredito que os nossos governantes... Hoje talvez é o maior elefante branco, né, de Campo eles Grande. precisam olhar para os nossos elefantes brancos e entender que eles precisam sair do papel, precisa finalizar a obra. O Aquário do Pantanal, hoje a gente já pode dizer o quanto ele é o nosso mascotinho. A gente olha para o aquário com o coração quente, fala, olha que legal, olha essa obra. Todo mundo já foi lá e todo mundo chora, é muito linda aquela obra. Então, quando vem gente de fora, leva para lá. Artistas estão vindo para cá, vão para lá, ficam apaixonados. Eu acredito que o que a gente for fazer daqui para frente, a gente tem que pensar nesse sentido. Olhar o Belas Artes, a gente precisava muito também olhar para o Morenão. O nosso estádio de futebol ele precisa passar por uma reforma. Eu acho que a gente precisa olhar para o esporte também com outros olhos, com outra forma, investir mesmo, cuidar dos nossos times de futebol. Como eu faço muito evento em Cuiabá, eu percebo o quanto o futebol ele aqueceu a economia. Você chegou a ver um jogo já lá no estádio? Assisti Cuiabá e Goiás esses dias lá. E é muito legal. Eles têm os mascotinhos, eles têm o dourado, né? Os douradinhos, tem o douradão e o douradinho. Imagina que se a gente tivesse um time, as capivarinhas, entendeu? Ou seja, a gente precisa fortalecer a lazer e entretenimento em Campo Grande. Precisa, porque isso é bom para todo mundo, isso é bom para a economia local, isso é bom para os produtores, isso é bom para o consumidor, para o público, para o cidadão. Então, acho que a gente está evoluindo nesse caminho, mas a gente precisa olhar para essas obras que estão paradas e dar um fim nelas. Isso é bom para a cidade, é bom para todo mundo. Então, comparando com Cuiabá, a Copa mexeu com a cidade. Tem ainda a questão do VLT lá, que é um absurdo, que eles estão melhorando agora, mas desde 2012 que está um canteiro de obras lá em Cuiabá. É feio aquilo, mas eles estão melhorando. Mas a cidade ganha um monte de viaduto, né? Uma forma a cidade está super viva, tem eventos toda semana, tem eventos nacionais, tem bastante coisa. Mas eu acredito que o Campo Grande está indo para esse caminho, está indo sim. Agora, no Brasil, a gente tem aí duas mecas dos eventos, né? São Paulo e o Rio, né? Se fosse existir um Bruno Damos de 30 anos atrás, naturalmente ele ficaria fazendo essa ponte aérea para Rio e São Paulo, para fazer intercâmbio, para conhecer pessoas, conversar. Você também acabou fazendo isso por conta dos seus clientes, né? De quem você ia contratando, quem você ia buscando para trazer para cá. É muito diferente, pelo menos na cena da comédia, a realidade de São Paulo do que é do resto do Brasil, porque lá eles conseguiram até criar espaços específicos disso, com show todas as semanas e tudo mais. Danilo Gentili é dono de um clube de comédia, mas não é só o dele que existe, tem outros também, né? Olha, eu não olho muito para os centros, para São Paulo e Rio, assim como centros que monopolizaram, os comediantes estão todos lá, lógico. São Paulo é uma cidade gigantesca, sim. Natural que tenha lá. Mas assim, hoje a gente tem artistas de fora de lá que estão muito bem. Por exemplo, eu trabalho hoje com os melhores do mundo, que são de Brasília, e eles não precisaram sair de Brasília, eles permanecem lá. Entendi. Não se submeteram aí para São Paulo e Rio como seria antigamente, né? E hoje, com a internet ela facilitou muito isso, né? Então hoje a gente tem outros artistas que estão estourando, que não são de São Paulo. A gente tem artistas nichados. O Nordeste sempre foi um polo grande, né? O Nordeste, que tem vários artistas nichados. O Sul também tem vários artistas também. Então, o Gil Lisboa, você vai o Cris Pereira. Tem uma galera, o Galdense. Você pega vários artistas nichados que hoje fazem sucesso nacional e não estão no centro. Mas lógico, em São Paulo e no Rio, a grande maioria, a gente pode ainda dizer que 70% dos artistas, 80% estão lá. E até que facilita, né? Eu digo que eu brincava que eu ia fazer compras, né?
Eu ia para São Paulo, passava lá 2 semanas assistindo peças de teatro, entendi. Visitando... Para fazer essa captura. Indo nos escritórios e... Naquela época eu ia mais, né? Aí eu chegava em Campo Grande com 3, 4 contratos fechados, assim, eu falava, eu vou fazer compra. Eu ia para São Paulo. Mas hoje a gente já está conseguindo sair um pouco dos polos, né? Dos principais. A internet ajuda muito por isso. O que é importante, né? E outra, também ser conhecido ajuda, né? Porque você pega o telefone, naturalmente você vai conversar, é uma situação mais rápida. Para se ter uma ideia dessa cadeia elástica que você fez parte, no cinema é um pouco assim, quer dizer, ora a empresa não está com ninguém contratado, ora você vai ter um monte de gente contratado para fazer a organização daquele evento e você tem várias equipes diferentes para lidar com isso. É uma forma diferente de liderança e bastante pressionada também, né? Bastante. Que você tem que lidar, tanto eu falo pressionado no aspecto financeiro, quanto a performance também, né? É um desafio, né? Qual foi o maior tamanho de equipe que você já puxou para um evento? Eu fiz agora o David Leonardo, eu saio também, que eu falo, não fico só na comédia. Sim, é legal. Esse ano foi um ano para mim que me mostrou que tem outros mercados que estão também com deficiência de produção. Então eu estou começando a olhar outros mercados com mais carinho. Esse ano eu fiz em agosto, dia 19 de agosto, lá no Anandizão eu fiz o David Leonardo. Foi um evento para 4.000 pessoas, olha então só. A gente estava lá 3 dias trabalhando, mais de 50 pessoas trabalharam naquele evento. E diretamente, indiretamente eu posso colocar mais de 300 pessoas que trabalharam. Mais de 300 olha o indiretamente. Tanto que a cultura movimenta, então, né? E eu fiquei muito orgulhoso, sabe? Muito, de olhar e ver todo mundo sabendo o que estava fazendo, porque no meu entendimento de sucesso, o sucesso ele não é culpa do Bruno Damos, ele é culpa de todas as pessoas que estão envolvidas ali. Se uma pessoa falhar, o seu sucesso falha. Então é muito importante que a comunicação de todos os envolvidos diretamente, ela seja muito bem transparente, limpa e todo mundo saiba quem é quem. Eu aprendi muito isso com a Andréa Freire. Sou muito grato a ela, uma grande produtora aqui do Mato Grosso do Sul, foi precursora do Festival de Inverno de Bonito, do América do Sul. Ela é incrível, sou muito grato a ela. E eu prestava muita atenção na maneira que ela liderava a equipe. Ela sempre chamava uma reunião antes do evento, apresentava a cada um tinha que se apresentar, falar o seu nome, a sua função, para a gente entender. Ali, acho que a partir dali a gente consegue identificar o seu papel e a sua importância naquele projeto. Eu acredito que o sucesso ele não depende exclusivamente de uma pessoa, ele depende de todos. E todo mundo saber que é importante, eu deixo né? muito claro isso, porque se der certo, vai ter mais. E todo mundo vai ganhar. Se der errado, a gente vai identificar o que aconteceu, vai continuar, mas aquela pessoa já não vai estar mais lá, entendeu? A rotatividade de pessoas que já trabalharam nos meus eventos é enorme. Hoje eu tenho algumas pessoas fixas que trabalham comigo, são as pessoas que nunca erraram, né? Que não erram, mas mesmo quando erra, a gente tem que mostrar o que está acontecendo em vez de partir para o outro lado. Eu sou um cara sempre prefiro resolver o problema na conversa do que na briga. E te ensinou muito essa questão de liderança, né? Porque você foi construindo isso, assim, os eventos eles foram ficando cada vez maiores, né? Sim, sim. E é isso. E eu observo tanto na concorrência, às vezes não olhando para cá, às vezes outras produções, cada produtor tem a sua maneira de agir, de lidar, tanto com o público quanto com as pessoas que estão envolvidas. Eu já vi casos de produtores de gritarem, agredirem fisicamente uma outra pessoa, às vezes um técnico de som, um técnico de luz, e isso não ajuda em absolutamente nada, pelo contrário, sabe? Na minha opinião, mas as pessoas elas continuam agindo dessa forma, e isso é péssimo para o mercado. Mas, como eu falei, cada um tem a sua forma de trabalhar, e eu não vou dar pitaco na maioria dos outros, mas eu sou um cara que ajo dessa forma. Mas em 14 anos, ano que vem completa 15, você acabou construindo uma liderança sustentável, né? Que eu acho que é o que se muito almeja e é a razão de várias palestras, workshop, masterclass na internet, como ser um líder no mundo de hoje, como ser um líder sustentável. A cultura te colocou esse desafio, claro que não foi uma coisa que você escolheu como um acadêmico de administração, às vezes que ele estuda para ser um gerente de alguma coisa,
mas a vida e o empreendedorismo te proporcionou isso, né? Sim, como eu falei, a gente vai fazendo e a gente, no decorrer do caminho, a gente percebe a necessidade de você agregar alguns valores. E eu sempre fui um cara que tive um lado, um pé no sustentável, graças à faculdade, a gente tinha a sustentabilidade na faculdade. Da visão de mundo também, visão né? de mundo. Política, tudo. Você falou da questão dos festivais. O Festival da América do Sul está completando aí 20 anos, né? O Festival de Inverno de Bonito também já é um baita de um sucesso. Fora isso, outros festivais, Cinesur teve aí recentemente. Esse é o caminho, esses eventos específicos, para que a gente consiga trazer o público de fora? Porque um festival como esse faz alguém pegar o avião lá em Porto Alegre, em Florianópolis e vir parar aqui, né? É uma desculpa boa para vir para cá. Eu gosto muito desse tipo de evento, porque ele é um evento específico de uma área e você consegue trazer gerar experiência, um estrelato, né? Que você vai conseguir... Se uma pessoa às vezes não gosta de um artista, mas aí você tem uma programação com 40 artistas, aí a pessoa às vezes não gosta de um, mas ela gosta de outros 5. Então eu acho que esse caminho é legal, de você às vezes não convence com um, mas convence com outros, e aí você ainda... E fazer um mix, né? Gastronomia com artista. Eu acredito que é o caminho para várias áreas, né, da cultura, cinema, agora teve a Flib também, que a minha irmã estava trabalhando, Carlinhos Porto, quero até mandar um abraço para Carlinhos Porto, que trabalha, que são assim, as áreas específicas, elas vão ter sim espaço para que se construam festivais, projetos voltados para aquela área. Eu acredito que é um caminho sim natural de cada uma das áreas da cultura. E eu acredito que sim, a gente vai ter um festival de comédia aí logo. Tomara, né? Tomara. Precisava, né? Eu não fiz essa pergunta, né? Mas seria muito interessante que tivesse. Na verdade, ele sabe que eu tô mexendo nesse projeto. Eu não sei tudo. Ele fica me cutucando pra eu falar, mas eu ainda não posso falar. Mas logo em breve tem novidade. Eu vou voltar aqui, explicar, vou passar a programação. Mas sim, hoje eu recebi um convite para fazer um festival de comédia. Estamos caminhando para isso. Tá embrionário ainda, mas vai sair. Mas já vai Difícil sair. duvidar de você. Tudo que você pega dá certo, então... Logo, acho que a gente tem novidades para os 15 anos da Esparta, né? Exato. Eu estou muito feliz, um momento muito legal, agradeço. E a gente também de participar disso. E acompanha nosso trabalho no www.msg.com.br, lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MSG. Até a próxima.